Esta é mais uma edição do Supercast, da nossa série Super Pesquisadores. Esta edição está sendo gravada diretamente da Super Tech Week, a feira de tecnologia do Projeto Super. Nessa edição, nós estamos aqui com o professor e doutor Francisco Januário, que atua na área de automoção e robótica na equipe de CETELI, lá do Super. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá, então nós vamos começar aqui fazendo uma deixa para o senhor falar um pouquinho mais da sua área de atuação. No Tento Super, né, a gente atuou bastante aí com os alunos no desenvolvimento de projetos, aplicações na área de automação e robótica, que é a área que eu atuo mais há alguns anos, né? E com os novos laboratórios equipados, isso ajudou bastante o desenvolvimento de uma impressora 3D que auxiliou nesse projeto, né? E isso deu subsídio para os alunos fazerem bons projetos, apresentarem na Super Tech Week. Então a gente desenvolveu bastante trabalho nessas áreas. Ai, que bom. Muito bom. Então, professor, você pode detalhar um pouco mais para a gente sobre os projetos desenvolvidos lá na sua unidade, né? Tá. Nesse ano, a gente focou duas áreas específicas, né? A parte robótica em si. Como comentei, nós temos agora novos equipamentos, como impressora 3D. Então, isso permitiu que os alunos pudessem imprimir as peças do braço robótico, né? Antes, eles tiveram que fazer a modelagem, todo o dispositivo, e aí utilizar os novos computadores que foram comprados durante esse ano, né? Aliás, nos anos anteriores. E isso permitiu que alunos do primeiro período, né? Primeiro, segundo e terceiro período, que ainda não tiveram ainda muito conhecimento nessa área, já pudessem criar seus próprios projetos utilizando esse tópico aí da robótica, né? Programação também foi útil, nós temos equipamentos, isso facilitou eles aprenderem a programar os robôs. E o objetivo final, além de fornecer aos alunos esse conhecimento, é também a gente permitir, né, construir dispositivos para os nossos laboratórios. Então, o braço robótico que nós construímos e foi impresso pelos alunos, né, vai ser utilizado por outros alunos para aprender a programar robôs. Então, passa a ser mais uma ferramenta de ensino, né. Outras equipes, a gente focou a parte de realidade aumentada. Mas aí se pergunta, por que a realidade aumentada tem a ver com automação, né? Tem muito a ver, porque hoje a gente fala muito de indústria 4.0. Né? Então, as indústrias estão se modernizando e essa modernização envolve tecnologias emergentes. O que são tecnologias emergentes? Inteligência artificial, realidade aumentada, IoT. Tá? E a realidade aumentada foi um dos focos que a gente pensou em trabalhar com esses alunos, com duas equipes. Primeiramente, nós chamamos aí alunos de mestrado que já estão atuando nessa área para fazer uma palestra, né? E aí eles fizeram o treinamento dos alunos, ensinaram como usar as ferramentas. E depois nós focamos aí aplicações próprias, né, com realidade aumentada. A realidade aumentada é uma tecnologia que ela é recente na indústria, na automação industrial. Mas ela já é utilizada em jogos, por exemplo, tá? E em outras áreas também, como a virtualização de ambientes. Nesse sentido, a gente focou com os alunos aplicações mais simples para eles conhecerem a ferramenta. Aí, com esse foco, eles vão estar mais qualificados quando forem trabalhar com automação, ter o conhecimento de poder trabalhar com realidade aumentada para essa área. Muito legal. E o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre um dos projetos? Um dos projetos em si? Tá. Especificamente, olha, eu posso falar dessa realidade aumentada, um projeto que a gente focou para os laboratórios, né? Então, um dos objetivos foi desenvolver uma aplicação que permitisse ao aluno que vai utilizar equipamento de laboratório de eletrônica poder visualizar manuais, roteiros, vídeos, né, de como manusear o equipamento. Temos osciloscópio, temos geradores de sinais, fonte de alimentação. São equipamentos que, se o aluno souber manusear, pode queimá-los, né? E muitas vezes o aluno também entra no laboratório e ele não tem conhecimento de como utilizar equipamento, ou ele só utilizou há um ano atrás e voltou depois novamente para o laboratório e esqueceu como trabalhar com aquele equipamento. Então, o uso da realidade aumentada permite que o aluno possa, através do seu celular, seu smartphone,
né? E com um marcador que a gente chama um rótulo que fica próximo ao equipamento, ele apontar para o equipamento é como se fosse um QR Code, mais ou menos. Mas pode ser uma imagem qualquer. Ele apontar e pelo próprio celular já aparecer vídeos, tutoriais, links, e aí ele tem tudo à sua mão. Muito bacana. Né? Então esse foi um dos projetos envolvidos aí nesse ano. E esse projeto, ele já está concluído ou ele ainda está em fase de desenvolvimento? Ele ainda estava em fase de desenvolvimento, tá? É possível que outra equipe continue o trabalho para incluir mais funcionalidades. Por exemplo, nesse ano, como eles aprenderam essa ferramenta, né, eles tiveram alguma dificuldade para poder desenvolver os links, né, poder mostrar um vídeo, o que eles conseguiram no final, tá? Mas é interessante, por exemplo, como com o smartphone, a gente pode utilizar a realidade aumentada em conjunto com o ambiente. Você aponta para o ambiente e você consegue, com a mão por trás da câmera, manusear objetos em 3D. Esse era o objetivo que ainda não foi alcançado. A gente vai estender essa funcionalidade para o próximo ano. Ah, é legal. Tá? Bacana. E professor, falando, né, dos resultados obtidos desses projetos que você citou, qual é a sua visão sobre a importância desses estudos, né, dessas pesquisas para a sociedade, para a comunidade no geral, né, o uso da tecnologia para o bem da sociedade? Vamos lá. Eu acho que o objetivo principal da tecnologia é facilitar o manuseio, né, facilitar o uso pela sociedade de serviços, né? Então, a gente cria tecnologia para gerar serviço para a sociedade, facilitar o uso dela, né? E quando a gente passa esses projetos para os alunos, a gente está querendo focar na qualificação de engenheiros que possam, quando formados, levar isso para a sociedade, no desenvolvimento de aplicações, né? A gente vê, por exemplo, a nossa indústria do Amazonas é uma indústria ainda que não é totalmente 4.0. Ela ainda está entrando nessa área. Então tem muito da indústria dos anos 80, do século 20. O que é que está faltando? Engenheiros qualificados que entrem lá nas indústrias e comecem a transformar isso. Né? Também essas tecnologias podem ser utilizadas, né, pela sociedade em órgãos públicos, né, pelas pessoas comuns. E por que não usam? Porque não tem engenheiros qualificados que possam, por exemplo, ensiná-las. Né? Pode ensinar nas escolas de ensino médio, pode ensinar em outras empresas, as empresas poderem utilizar isso. Então, a ideia é fomentar esse conhecimento, vamos dizer assim, permitir que, através de nossos alunos formados, bem qualificados, possa ser espalhado para a sociedade. Ah, é muito legal. Professor, já estamos quase finalizando o nosso Supercast, então aí, para finalizar, quais são as expectativas e as metas para os próximos anos? Bom, a ideia é ampliar o leque de desenvolvimento do uso, né, dessas tecnologias que a gente começou esse ano. A gente já tem utilizado aí nos anos anteriores super, nos próximos anos, né? E agregar mais outras tecnologias emergentes, como a própria inteligência artificial, né? Especificamente o que a gente chama de aprendizado de máquina. Então, aprendizado de máquina é uma tecnologia, quer dizer, é um conjunto de ferramentas que todo engenheiro tem que aprender a utilizar. Não importa se é da computação ou se é da eletrônica, mecânica. Por quê? Porque a indústria exige isso, né? Então, o foco que para o próximo ano a gente possa agregar essas novas tecnologias no que a gente já utilizou esse ano e aplicou para enriquecer mais o conhecimento dos nossos alunos. Muito bom. Tá? Então, professor, muito obrigada. Né? A gente queria saber se tem mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar, que o senhor queira falar aqui. Não, é só incentivar os alunos a buscarem, né, esse aprendizado, porque aqui no Super, apesar de a gente estar trabalhando, tutorando poucos alunos, né, os treinamentos são para todos os alunos dos cursos, né, para o UFAM em si. Então, a gente sempre incentiva que o aluno vá assistir às aulas, participe dos cursos, porque vai enriquecer o currículo, né? Eu digo assim, além de enriquecer o currículo ou ter um diploma, vai se qualificar, né? Sim. Que é o que mais importa para o aluno. Mais importa. É verdade. Tá bom? Então, muito obrigada, professor. Eu que Nós agradeço. temos um brinde. Um brinde da Super Tech Week. Tá ok. Obrigado, hein? Muito obrigada pela sua participação.
participação, professor. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.